Pessoal, hoje eu vou começar uma série que usa joguinhos de RPG para ensinar programação. Eu acho que essa é uma escolha bem natural, porque vários dos elementos que aparecem nesses joguinhos, né, principalmente pensando em joguinhos baseados em livros, que são muito textuais, se mapeiam muito bem em programação. Então vão aparecer coisas do tipo, se o jogador ou jogadora decidir seguir por tal caminho, isso vai ter algum tipo de repercussão na história, ou vai abrir ou fechar determinadas possibilidades. Tá? Então isso mapeia muito bem nos comandos de execução condicional, por exemplo. A mecânica de combate pode ter algo que envolva vários turnos, onde, né, o combate continua enquanto os jogadores ainda têm vida, os monstros ainda estão vivos, coisas do gênero. E, enfim, e são joguinhos, né, ou programas, né, no nosso caso, bastante baseados em textos, que é fácil de entender, existem, não envolve conceitos matemáticos mais complicados. Enfim, acho que é uma boa desculpa para a gente aprender. Então, vou começar destrinchando um pouquinho esse código, que seria a apresentação do nosso jogo, né? Bom dia, aventureiros. E eu vou deixar aqui no gênero neutro para não excluir ninguém. Então, com uma historinha bem típica desse tipo de universo, né? Você está num mundo de fantasia, governado por um Senhor das Trevas, blá blá blá, e nosso grupo de heróis vai salvar a Terra desse mal. Né? Qualquer semelhança com o Senhor dos Anéis é mera coincidência. E eu quero usar isso como desculpa para mostrar algumas funcionalidades. Né? Então, vamos destrinchar a função print. Aqui eu tenho dois elementos importantes. Primeiro, todo esse texto, entre aspas, triplas, corresponde a uma string. Né? Que é uma string? Posso pensar como uma sequência de caracteres que representam um texto. É óbvio que normalmente a gente pensa em textos em português, inglês, em alguma linguagem humana, mas também funciona para sequência de caracteres, de símbolos e coisas estranhas. Inclusive, podemos colocar até emojis e símbolos um pouquinho exóticos. Tá? Então, o Python tem várias maneiras de criar strings. Uma delas é colocar o texto entre essas aspas triplas. Para textos menores, com uma única linha, eu posso criar a mesma string usando aspas, né, só duas aspas, uma aspa de cada lado. O Python aceita aspa dupla ou aspas simples e trata a mesma coisa, né, trata as duas situações da mesma forma. Tá? Então eu posso fazer uma pergunta aqui, por exemplo, qual o seu nome? Tá? Se for uma frase que contém, né, uma única linha, é mais prático usar essa segunda versão. Tá? E a função print, e eu quero discutir com um pouquinho mais de detalhe, a função print e a função input vão ser as duas funções com que nós vamos interagir mais nesse início. Tá? Então, print serve para mostrar na tela um trecho de texto, enquanto que a função input, já já eu falo sobre ela, vai perguntar para o usuário um outro trecho de texto. Né? Essas duas funções trabalham com strings, normalmente. Tá? Então, print mostra na tela, e cada print que eu faço, ele separa por uma nova linha. Tá? Então, se eu fizer vários prints aqui, qual a sua altura? Ele, enfim, ele coloca cada resultado numa linha, tá? Então eu vou começar criando alguns efeitos especiais nesse, nesse código. Eu quero basicamente trocar meu print, o print padrão do Python, por um print personalizado, para dar um efeito de joguinho. Por exemplo, em vez de mostrar essa mensagem toda de uma vez, se ele mostrar como se estivesse digitando, ou as linhas aparecendo cada hora uma linha, seria interessante, né? Eu quero mostrar algumas técnicas para fazer isso funcionar. Tá? Então vamos começar com o seguinte: eu primeiro vou criar uma nova célula aqui embaixo para a gente brincar com o código antes de substituir o código principal. Tá? Então, se eu criar uma string, um texto qualquer, eu posso salvar o resultado em uma variável e depois manipular essa variável. Isso é útil em várias situações. Por exemplo, eu posso usar essas variáveis para armazenar informação. Algo do tipo, se perguntar o nome do personagem, posso armazenar esse nome numa variável chamada nome, talvez. E, e esses valores podem ser manipulados de várias maneiras. Se eu fizer texto ponto, ele vai abrir uma lista de operações que podem ser feitas naquele texto. Tá? E eu vou mostrar algumas só para dar uma ideia, mas é óbvio que eu não vou mostrar todas. Olha a quantidade que tem aqui. Ainda tem essas que tem um nome esquisito, são operações independentes, também geralmente algum tipo de operação especial que o Python usa internamente. Tá? Então a gente não vai discutir tudo isso. Tem algumas que
tem nomes que indicam bem a funcionalidade, né? Por exemplo, vamos ver aqui, hum, replace. Replace em inglês significa trocar. Deve ser alguma coisa para trocar um pedaço de texto por outro. Se eu quiser saber com certeza, né, o que que aquela função faz, aquela operação faz, e como que eu comando Python para fazer aquela operação, a gente pode usar o seguinte truque. Eu escrevo aqui replace, quero saber o que que replace faz. Ele vai mostrar algo aqui que não é muito útil por si só, mas se eu escrever uma interrogação no final, o Datalog ou o Jupyter Notebook mostra a documentação da função, né? Um texto descrevendo o que que ela faz e como usar. Tem algumas funções são mais bem documentadas e descrevem bastante detalhes e com exemplos e coisas assim, como que funciona, como se usa a função. Outras funções são mais pobrinhas, eu diria que o replace não é das melhores. Mas, enfim, é objetivo, às vezes, para quem é mais experiente, é mais interessante, em vez de ler um monte de coisa, você tenta extrair, né, a dúvida que você tem logo de cara. Então ele fala que replace é utilizado dessa maneira. Old, new, count igual a -1, termina. Né? Basicamente, se eu tentar colocar, né, tentar chamar essa função dessa maneira, old, new e count igual a -1, isso deveria funcionar. Não funciona porque old e new não existem no nosso código ainda. Isso aqui seria um valor na variável old e um valor na variável new. Se eu criar essas variáveis, old vai ser 1 e o new 2, por exemplo. O Python. Se eu copiar essas variáveis e tirar os argumentos padrão, replace talvez não tenha sido uma boa escolha, ele vai executar e fazer aquela operação. No caso do replace, ele troca todas as ocorrências de old para new. No caso, como eu falei que old é 1, troca todas as ocorrências do texto 1, ou do subtexto 1, pelo texto 2. Então, aqui, dois textos. Não ficou muito de acordo com o bom português, mas enfim. E eu não preciso criar essas variáveis intermediárias. Se quiser, posso trocar o old e new pelas suas definições, né? Old é 1, aqui, continua funcionando, e a new é 2, nesse meu exemplo aqui. Certo? Então, essas são as strings, e a gente vai fazer algumas operações aqui. Tá? Eu quero primeiro conseguir separar uma string em várias linhas. Então, eu vou criar meu texto com várias linhas. Linha 1, linha 2. Talvez a linha 3 também. E eu quero transformar esse texto, que tem várias linhas, em uma lista de linhas ou algo assim. Será que tem uma função que faz isso? Essa é uma pergunta retórica. Lógico que tem, eu não ia falar sobre isso na aula se não existisse, mas vamos descobrir a função. Texto, ponto. Pelo nome, talvez a gente ache, né? Eu quero separar nas linhas, ou dividir nas linhas. Em inglês, né, dividir ou separar é o verbo split. Então, cara, deve ser uma dessas duas, split e split lines. Bom, split lines dá uma boa dica que eu vou separar o texto em linhas, tá? Vamos executar aqui. Eu cliquei no split lines. Ele já separou. Mesmo na documentação, vamos voltar aqui, split lines. Ele coloca um argumento keep ends, aqui parece que deveria chamar, né, com um valor adicional. Quando eu peço para completar, ele simplesmente fecha os parênteses e funcionou. Tá? Notem que ele dividiu em 3 linhas, mas na verdade em 4. Essa lista tem 4 strings, porque a primeira seria essa linha vazia aqui, a linha 0, que não estava muito explícita. Tá? Então, essa linha, quando você cria uma string com aspas triplas, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque várias vezes a gente é tentado a tirar essa linha. Não, né, começar o alinhamento logo aqui embaixo, mas isso cria uma linha vazia logo de cara. Posso apagar, esse conteúdo e colocar a linha 1 diretamente no começo. Agora funcionou. Linha 1, linha 2, linha 3. Então, eu converto texto numa lista de linhas. E para que eu gostaria de ter uma lista de linhas? Eu posso, usando uma lista de linhas, imprimir cada linha separadamente, que por enquanto não vai ter nenhum efeito muito interessante. Mas se eu fizer um código desse tipo, para cada linha, no texto.splitlines, que eu também posso traduzir como na lista de linhas vinda do texto.splitlines, se quiser até, poderia criar uma variável lista de linhas. Eu mando imprimir cada linha.
Tá? Só para mostrar que isso aqui é mais ou menos, do jeito que tá, seria mais ou menos a mesma coisa que mandar imprimir o texto. O efeito é praticamente o mesmo, eu imprimo as 3 linhas. Mas aqui a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade. Por exemplo, se eu quiser dar um espaço entre cada linha, posso colocar um print aqui no meio, entre 2 linhas, e ele coloca esse espaço. Tá? O que eu quero, na verdade, não é um espaço, eu quero um espaço de tempo, né, para fazer aquele efeito que eu prometi para vocês. Então aqui a gente já sabe dividir em linhas. Tá? Eu vou tirar essas variáveis intermediárias. Às vezes eu acho que elas facilitam a compreensão do código, às vezes atrapalham. Nesse caso, eu não acho muito necessário. Acho que complica o código sem ajudar muito na compreensão, né? Aumenta o código sem deixar ele mais claro. Tá, então, eu estou andando aqui para cada linha, na lista de linhas vindo do splitlines, eu imprimo uma linha e um espaço, né? Eu quero trocar esse print por um comando que dê uma pausa curta para ele mostrar uma linha depois da outra aos poucos. Aí como que a gente faria isso? Eu preciso de um comando que faça o Python dormir. E essa é a nomenclatura que o Python, e na verdade quase todas as linguagens de programação usam. É o comando dormir. Você fala para o computador dormir um pouquinho, para não imprimir logo uma linha depois da outra. Os computadores são muito rápidos. E, né, um cochilinho de computador pode ser algo como uma fração de segundo. E no nosso caso, literalmente vai ser isso. Tá? De onde vem a função sleep? Então, existe uma função no Python chamada sleep, onde você passa quantos segundos você quer que o Python durma. Por exemplo, dorme meio segundo entre uma linha e outra. Pode parecer pouco para um ser humano, meio segundo é uma eternidade para um computador. Infelizmente, isso não funciona porque a função sleep não vem por padrão na linguagem. Tá? Ele sugere um import sleep para consertar o erro, mas essa sugestão está errada. O Datalog várias vezes comete equívocos, porque sleep, não existe um módulo sleep, eu tenho que saber onde estão as funções, tá? Então não tem uma parte de programação que é prática e decorar onde cada coisa está, qual é o nome das funções, como que são os argumentos, se o sleep recebe um argumento em horas, segundos, milissegundos, são todas decisões meio arbitrárias, tá? E no caso do Python, né, a função sleep se encontra no módulo chamado time. E o jeito de importar a função para o seu código, para ela ficar utilizável dentro desse código, é usando esse comando, from time import sleep. Então, do módulo time, import a função sleep. Essa seria a tradução. Então, a gente começa importando o sleep do time. Eu poderia importar aqui embaixo, logo antes de usar, tá? Mas é uma certa convenção colocar todos os comandos de import no começo da célula, ou no começo do seu programa. E notem o seguinte, deixa eu mudar um pouquinho esse valor. Vamos dormir 1,5 segundo entre cada linha. Olha aqui, ela demora um pouquinho para aparecer. E agora é só uma questão de calibrar o tempo que eu quero entre cada linha e para dar o efeito desejado. Tá? Como que a gente faria isso para esse código? Bora lá. Eu vou copiar e colar o nosso código de teste aqui em cima. Eu gosto muito desse formato do Datalog com várias celas, porque várias vezes na hora de criar um código a gente pode ficar um pouquinho em dúvida sobre como proceder, quer experimentar com alguma lógica, com um trecho pequeno de código para ver se aquela lógica funciona ou não. É útil ter uma área de trabalho um pouquinho separada, onde você faz a experimentação e depois coloca no código principal. Tá, basicamente o que eu quero aqui é trocar esse texto por esse texto, certo? E agora eu estou imprimindo linha a linha do texto original. A gente vai fazer algo um pouquinho melhor mais para frente. Não se preocupe. Tá? Seria legal se, em vez de imprimir linha a linha, se ele imprimisse, talvez até dar um intervalo um pouquinho maior entre uma linha e outra, mas durante a impressão de cada linha, se ele imprimisse, revelasse os caracteres aos poucos, como se estivesse digitando. Né? Esse é um efeito comum em vários joguinhos de RPG, né? Para simular que alguém, uma conversa ou algo assim, né? Numa conversa, você não recebe o texto todo de uma vez. A pessoa vai falando né, e na medida que a pessoa fala, você escuta. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer esse efeito. Agora a gente precisa aprender a digitar cada caractere de uma vez, ou seja, dividir uma string ou uma linha em caracteres e não mais em linhas. Tá? Então eu vou criar uma variável chamada linha, um conteúdo qualquer de texto, minha linha, ou a melhor das linhas, qualquer coisa assim. E eu quero ver se eu consigo converter isso numa lista de caracteres. Então vamos ver os métodos da linha, ou os comandos associados com a linha.
Mas geralmente, esses comandos associados a um tipo específico de variável, né? Por exemplo, todos esses comandos de texto que aparecem quando você digita uma variável que contém um texto, ponto, alguma coisa, né? Por exemplo, texto.splitlines, isso é conhecido como métodos das variáveis de texto. Então, né, o splitline é um método das variáveis do tipo texto. No Python, a gente chama essas variáveis do tipo texto de str's, ou strings. Tá? Que é o string, em inglês seria, né, traduzindo para português, seria cadeia, pensando numa cadeia no sentido de corrente, né, uma corrente de caracteres. Então vamos lá. Linha, vamos ver. Eu já tinha falado do split lines e eu mencionei o split. Será que o split funciona? Mais ou menos. Funciona, mas ele separa nas palavras e não não nos caracteres. Isso pode dar um efeito interessante, mas ainda assim não dá um efeito de digitação. Você não digita uma palavra por vez, mas um caractere por vez. Tá? Então, split pode ser útil, guardem aí, mas não é exatamente o que a gente quer. Tá? Eu posso tentar pensar uma string ou uma cadeia, uma sequência de caracteres. Será que não posso usar diretamente como uma lista? Como, né, por exemplo, colocar dentro de um laço? Fazer essa experiência. For linha, for caractere, em linha, vamos imprimir o caractere. Só para ver se sai. Ah, funcionou. Então, aqui ele anda em cada caractere da minha string linha, e imprime cada um separadamente, numa linha nova. Bacana. Talvez eu consiga aquele efeito colocando um sleep aqui, né, o efeito desejado. Sleep 0.01. Dormi bem pouquinho. Acho que dormi pouco demais. 0.025. Ah, tá, o efeito é mais ou menos esse, com um grande problema aqui, que aqui ele dá, né, cada caractere que eu digito, ele acrescenta uma linha nova e não é assim que deveria aparecer. Tá? Então, como que eu faço para imprimir um do lado do outro e não mais um embaixo do outro? Criar uma outra célula para fazer um novo teste e a gente vai discutir a função print. Tá? Então, várias coisas, vários comandos do Python aceitam essa sintaxe. Coloca uma interrogaçãozinha no final para ele falar o que, que aquele comando faz e se tem alguma opção a mais. Tá? Então, no print, ele fala que ele recebe um value e todas essas variáveis que possuem valores na definição são variáveis que possuem valores padrão. A gente pode modificar esses valores padrão. Talvez a string de documentação não seja o lugar onde vocês vão encontrar uma explicação mais clara, porque, né, o objetivo dessas strings é ajudar pessoas mais experientes, que já têm, né, uma certa experiência com Python ou com programação em geral, e já sabem mais ou menos por onde procurar dentro dessas strings de documentação. Mas, enfim, aqui ele fala que uma das opções, end, é uma string que vai ser acrescentada depois do último valor. E por padrão é uma nova linha. Esse end, ele fala qual que é o caractere terminador durante o print. Então vamos fazer um exemplo aqui. Print 1, 2 e 3. Comportamento padrão é usar uma linha para cada print. Se eu trocar o end para qualquer outra coisa, vamos colocar um asterisco. Ele troca a quebra de linha, que é um caractere qualquer, pela sequência que eu colocar aqui, pela string que eu colocar aqui. Tá? O comportamento padrão é colocar uma quebra de linha. E quebra de linha pode ser representada dessa maneira, que eu não vou entrar em detalhes ainda não. Ou se quiser, posso criar uma string com aspas triplas e simplesmente, né, uma nova linha aqui. Tá? Então, esse seria o comportamento padrão, mas a gente pode trocar, colocar, por exemplo, uma string vazia. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O Python passa o caractere 1 e 2 para o terminal e como se tivesse um cursor de escrita parado aqui depois do caractere M, o 1 e 2, né? O caractere U e M, como se o cursor de escrita ficasse parado aqui. No comportamento padrão, ele colocaria uma nova linha que, né, colocaria o cursor aqui para baixo e os novos prints começariam a partir daqui. Nesse aqui, com end igual a uma string vazia, ele mostra o U, o M e para com o cursor de escrita nesse ponto. Se eu der um outro print, ele vai começar a imprimir desse ponto, ou seja, ele não quebra a linha agora, fica do D, O, I, S. É isso que a gente quer. Eu quero imprimir com um end vazio, uma string vazia. Vamos ver o que acontece aqui. Agora ele imprime minha linha. Vamos aumentar um pouco a velocidade. Tá? Caractere por caractere. O Datalog,
não é muito bom né, em controlar esses tempos exatos de espera entre um caractere e outro. Isso porque ele é feito a partir de uma conexão com a internet, então vocês vão reparar que esse sleep não funciona tão bem quanto esperado, tá? Isso porque no o Python, que está sendo executado no servidor, lá na nuvem do Datalog, em algum lugar da internet, ele realmente dorme durante 0,125 segundos. Mas até essa mensagem chegar de volta no seu computador, os tempos ficam meio aleatórios e as coisas não funcionam de forma tão bonitinha assim. Por isso, às vezes, parece que ele anda um pouco em saltos. Tá? Se você executar esse código num Python do seu próprio computador, vamos ver que esses tempos de dormir ficam bem mais confiáveis. Tá, então o que vai acontecer? Agora ele vai imprimir a linha caractere por caractere. Como que eu modifico como eu coloco esse código aqui na minha mensagem inicial de boas-vindas? Eu vou apagar esses prints daqui de baixo. Eu vou copiar e trocar. Notem o seguinte, todas essas 4 linhas basicamente estão fazendo um print da linha, né? Estão mostrando a linha na tela. Então elas de certa forma equivalem a um print linha, só que é um print diferente, né, com efeitos especiais. Então, basicamente, o que eu quero fazer é trocar essa linha print por essa nova sequência de comandos que faz o print especial. Então, vou colar aqui, eu preciso tomar cuidado com o alinhamento, então eu tenho que manter todo esse código no alinhamento original. Não deu muito certo, porque agora, como eu declarei minha linha aqui, ele está imprimindo minha linha, minha linha várias vezes. Deixa eu apagar essa linha. A linha, na verdade, vem do laço, né, do split lines. Então, cada linha na lista de linhas vai desencadear um novo print. Ainda está ruim, porque agora ele perdeu a quebra de linha. Né? Eu falei para ele, no final, não mostrar a quebra de linha. Então, é exatamente isso que o Python faz. Ele nunca acrescenta a quebra de linha. Mas eu deveria acrescentar, né? Depois de imprimir todos os caracteres, deveria ter uma quebra de linha aqui, para ele quebrar para a próxima linha do split lines. Aqui ele imprimiu todos os caracteres de uma linha, executando o print sem acrescentar nada no final. Agora eu faço isso, vou até o fim da linha, imprimindo todos os caracteres daquela linha, e no final mando imprimir uma linha vazia. Esse print aqui é uma maneira simplificada de falar para o Python, imprime uma linha vazia. Eu poderia colocar uma string vazia, ou uma string só com espaço, tá? Também vai funcionar. E aqui chega um ponto onde a gente tem que calibrar um pouquinho esses tempos, né, para pesar um pouco o efeito, o impacto visual do efeito e a paciência de quem está lendo esses textos. Eu acho muito lento, então vou deixar mais rápido para se adaptar um pouco à minha velocidade de leitura. Talvez algo assim. Tá, num dia de pressa eu gostei dessa velocidade. Bacana. Agora eu vou perguntar o nome do usuário. Que antes era print, qual o seu nome? E quando faço isso, eu perco o efeito. Né? Como que a gente faria para fazer esse mesmo efeito para a nova frase? Algo do tipo, texto, é como se fosse um padrão. E basicamente eu posso copiar e colar esse código. Mas isso não parece muito prático. Né? Rapidamente o nosso código da nossa aventura vai ficar gigantesco. Né? Se para cada texto que eu for imprimir, sempre que quiser esse efeitozinho, eu precisar fazer isso, vai ser chato. E se por um acaso eu ficar sem paciência e quiser imprimir mais rápido, por exemplo, eu teria que mudar em todos os pontos do código. Né? Se eu quisesse aumentar a velocidade, duplicar a velocidade, por exemplo. Não é muito prático. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Lembra o seguinte, eu tenho essa opção de imprimir dessa forma, com um efeito especial, ou tem a versão simples, que seria print do texto. E aqui o comando print é sem efeito especial. Eu vou comentar essa maneira de falar para o Python. Não execute nada aqui. É um jeito muito prático de desabilitar código. Tá? Então eu poderia fazer. Tem essas duas opções. Seria legal se a gente pudesse criar nossa própria função, nosso próprio print. Possivelmente com outro nome, para não confundir com o print do Python. E eu vou criar o nosso próprio print. Vou chamar essa função de digita. E como a gente cria a nossa própria função? O que eu quero aqui é trocar esse print texto por digita texto. E eu quero que esse digita funcione da mesma forma. Bom, não da mesma forma que o print, mas de forma semelhante ao print, aplicando esse efeito especial. Então, como primeira aproximação, eu posso falar que digita é igual ao print. Ele simplesmente imprime. Bacana. Mas como segunda opção, vamos deixar as coisas um pouquinho mais complexas. Isso é uma maneira de falar que uma função é igual a outra.
Mas eu posso usar o comando de declarar funções no Python que chama def. Como que esse comando funciona? Falo definir, tenho que falar o nome da função, abre parênteses, e dentro dos parênteses eu passo a lista de argumentos. No caso, a gente só vai ter um argumento texto e dois pontos, e aqui é o bloco, né, a lista de instruções que aquela função executa. Basicamente, esse bloco vai ser isso. Tá? Então, eu vou copiar o código comentado, tirar o comentário. Para tirar o comentário, eu posso usar Ctrl barra. No Datalore, ele tira o comentário de várias linhas ao mesmo tempo, ou coloca de volta o comentário. Ctrl barra troca de um modo para o outro. E eu vou usar Tab para alinhar esse código dentro da função, e não na mesma hierarquia da função. Tá? Isso é uma maneira de saber que esse código faz parte dessa função, e não é um código que eu vou executar depois de criar a função. Tá? E olha que bacana, agora eu posso usar digita texto, e eu não preciso mais duplicar aquele bando de código complicado. Eu só declaro ele uma vez e reutilizo em vários lugares. Na verdade, pode ficar ainda mais simples, porque eu não preciso criar essas variáveis, né? Eu posso simplesmente trocar a variável pelo conteúdo dela, tá? E as coisas funcionam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa primeira célula para declarações de comandos personalizados e coisas de programação. E a segunda começa a nossa história. Tá? E vamos continuar, tá? Então aqui, vocês vão ver que rapidamente a gente perde a paciência com o efeito. É legal para mostrar para o jogador, para quem estiver jogando, dar um efeito legal, mas para quem está testando no código, só fica atrapalhando a nossa vida, né? Então, um texto que poderia né, ser mostrado imediatamente, demora alguns segundos para aparecer. E se tivesse uma quantidade muito grande de texto, né, a nossa paciência seria igualmente né, testada, a gente perderia a paciência mais rápida ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas variáveis de configuração. Então, eu vou falar que esse tempo aqui, ah, chamar de CPS, caracteres por segundo. Não é bem CPS, né? É o tempo entre cada caracteres. Caracteres DT. Vou falar que é 0.125. E aí eu troco esse número pela variável. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. E esse aqui eu vou chamar de linhas DT. Tá? Por que eu fiz isso? Porque agora é meio fácil trocar esses valores. Eu posso, por exemplo, trocar para 0 e 0, e nosso texto aparece imediatamente. Isso facilita bastante no desenvolvimento, para não ficar esperando esse tempo todo. Eu posso fazer algo melhor ainda, que é criar uma outra variável, chamar essa variável de dev, modo desenvolvedor. Ela pode ser falsa ou true, falsa ou verdadeira. Falar que no dev true. E como a gente procede? Se tiver no modo desenvolvedor, eu defino com um conjunto de valores, caso contrário, defino com outro. Tá? Nesse caso, no modo desenvolvedor, eu quero o mais rápido possível, ou instantaneamente ou quase instantaneamente, por exemplo, algo assim, tá? Ou até zero nos dois, ou zero em um. Vamos fazer assim, 0,1, 0, talvez 0,5. Aqui ficou legal, acho que aqui minha paciência aguenta ver isso várias vezes. Tá? Então, no modo desenvolvedor, ele imprime rapidinho. No modo jogador, ele aplica o efeito da maneira esperada. Tá? Então, esse é um comando de execução condicional, um if. A gente tem um modo. Caso algo aconteça, né, caso dev seja igual a false, e outro modo no caso contrário. Essas variáveis de configuração normalmente se mantêm constantes ao longo do código inteiro, da execução inteira do programa. É comum a gente nomeá-las em letras maiúsculas. Tá? Então eu vou mostrar um truque aqui. Para renomear uma variável, eu posso renomear na marra. Em todos os lugares onde ela aparece, eu troco pelo novo nome. Isso é trabalhoso e potencialmente fácil de cometer erros. Esquecer de renomear em algum lugar, você pode criar bugs. Ou eu posso usar, com o botão direito, o comando rename e escrever o novo nome. O próprio Datalore troca em todos os lugares onde ele aparece. Ou quase todos. Às vezes ele não é muito esperto para perceber essas coisas. Mas, enfim. Se os nomes das variáveis não forem nomes muito comuns, isso geralmente funciona. Então, por isso, tentem criar nomes de variáveis descritivos e não fazer algo do tipo x, y, algum nome curto,
e que você não tem a menor ideia do que significa. Tá? Então eu vou colocar módulo dev e vamos aproveitar, inclusive, para escolher o nome melhor. E eu vou renomear para dev mode. Tá chique em inglês aqui. Dev mode, tá? E eu tenho aqui minha função print. Eu estou fazendo quase que um tutorial, né, print com strings. E essa primeira parte, né, eu estou mostrando como que mostra resultados para o usuário. Agora a gente quer ler informações do usuário. Na verdade, essa função, qual o seu nome, na verdade deveria salvar um texto que o usuário digitou, talvez uma variável nome. Eu não quero a função digita, eu quero a função ler, e em inglês, ou pelo menos a versão no Python, é input. Tá? Já já eu vou mostrar para vocês que também vale a pena criar nossa própria função, ou nossa versão especial da função input. Tá? O que a função input faz? Eu vou colocar numa célula separada para ele não ficar imprimindo aquele texto, reimprimindo esse texto toda hora. E vamos ligar o dev mode para imprimir rápido também. Tá? Então, mostra aqui, pergunta, qual o seu nome? Agora ele abriu um quadro, né, para digitar alguma coisa, um quadro de formulário, um campo de formulário. Se eu digitar meu nome aqui e der Enter, ele volta para o código e, na verdade, vocês vão ver que a variável nome contém o valor que eu digitei. Tá? Então, por exemplo, deixa eu mudar um pouquinho para ele reexecutar essa célula. Coloquei um espaço aqui, foi um truque bobo. Se eu não quiser mudar, eu posso colocar o espaço e apagar de novo. Ele vai reexecutar a célula e eu posso colocar outro nome. Né? Então, qual é o seu nome? Deixa eu inventar um nome qualquer. João. Tá? E agora o conteúdo da variável muda. Certo? Então, essa vai ser a base para o nosso código. Mas eu quero mudar algumas coisinhas. Por exemplo, se eu quiser esse efeito de digitar na função input, eu poderia fazer algo assim. Digita o comando numa linha e eu dou input sem nenhum argumento na próxima. O resultado é quase igual, mas ele pede a caixa de diálogo aqui embaixo. Isso pode ser o que você quer ou não, mas para mim tá bom o suficiente. E aqui ele aplica o efeito, né? Quer ver? Eu vou desligar o modo dev e ele vai executar de novo. Acho que executou meio rápido, mas enfim. E aqui eu digito qualquer nome certinho. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou perguntar algumas coisas. Então, eu vou perguntar o nome, a altura. Uma coisa chata do input é que ele captura seu teclado de quando em quando. E isso é um pouquinho irritante. Você está digitando código, de repente o cursor pula para cá e começa a digitar no campo de input. Então, eu vou perguntar o nome, a altura e a idade. Então, qual é o seu nome? Bom, Fábio, 80. Tá, enfim, agora eu tenho essas informações em variáveis. Eu posso falar do nome, idade e altura. Notem o seguinte, todas as variáveis aparecem em formato de texto, por isso que tem essas aspas, né? Eu estou com a altura entre aspas e a idade entre aspas. Isso significa que na hora de usar, elas não foram interpretadas pelo Python como números, mesmo quando o conteúdo do texto tem um formato numérico. Então, por exemplo, eu não posso pegar a idade de mais um e tentar criar um código com isso. Eu preciso primeiro converter para um número para conseguir utilizar aquela variável como um número. Tá? O Python tem várias funções que fazem isso. As principais são a int. Então, posso colocar o int de, desculpa, idade. E agora, notem que as aspas sumiram. E nesse caso, eu consigo, né, fazer operações matemáticas, mais 3, enfim. Ou eu posso usar o comando float, que converte para um número com casas decimais. Tá? Isso funciona para variáveis com casas decimais, como esse 1,80, por exemplo. Mas tem um porém. Geralmente é bom fazer essa conversão imediatamente, logo de cara aqui. Por quê? Porque você já salva o valor na variável no formato correto. Então, talvez seja legal colocar um int do input. Isso é um padrão que a gente vai ver muito. Que eu tenho que escrever tudo de novo. Fábio, altura. Aliás, a altura não é int, ainda errei o código e perdi.
int está aqui, a altura seria float, para ter casas decimais. A não ser que você aceite 1 ou 2 metros cravados. Não são alturas muito comuns. A Fábio, altura. Tá, agora eu consigo operar com essas variáveis. A idade é um inteiro, e eu posso descobrir o tipo das variáveis usando a função type. Tá, então, idade é inteiro, a altura, o tal do float, que é o tipo de representação de números com casos decimais. Nome é um str, que é um string, é um jeito preguiçoso de escrever strings, enfim, cada variável tem um tipo, cada valor, na verdade, tem um tipo associado no Python. Beleza, notem o seguinte, eu fiz, vamos forçar a reexecução. Qual é o seu nome? Fábio. Quando eu fui digitar a altura, no primeiro exemplo eu escrevi 1,80. E no segundo eu escrevi 1,80. Na verdade eu estou sendo bonzinho para o computador, porque ele não entende esse formato numérico. Tá? O Python usa a convenção em inglês de usar o ponto para separar a parte decimal da parte fracionária, na parte inteira da parte fracionária, enquanto que em português a gente usa vírgula, ou às vezes mistura os dois, mas enfim. Eu posso, antes de fazer essa conversão para float, se eu antecipar que vários dos meus usuários vão escrever como em português, com a vírgula, eu posso fazer um pré-processamento do texto. Então, vamos brincar aqui embaixo. Imagina que eu tenho um texto de entrada que foi 1,80. Eu quero conseguir converter isso para 1,8 em float do Python. Então, uma maneira de lidar com isso é pegar o texto, ponto, fazer uma operação de string que troque as vírgulas por pontos. Eu já mencionei uma que faz isso, era o tal do replace. Replace old por new, esse old seriam as vírgulas e o new os pontos. Então, se fizer replace vírgula por ponto, o meu 1,80 passa a virar 1,80. E notem o seguinte, eu não consigo converter o 1,80 para float, ele dá um erro aqui embaixo, certo? Deixa eu apagar esse conteúdo aqui, só para ficar mais fácil. Tá? Ele dá esse erro aqui embaixo, mas eu consigo converter o texto depois de trocar a vírgula pelo ponto. Então, float disso aqui funciona. Tá? Inclusive, como o zero à direita não tem nenhuma importância, né, na representação numérica, inclusive elimina esse zero, porque 1,8 é igual a 1,80. Tá? No caso, o Python não tem como saber, né, que eu digitei números diferentes. Na hora de converter para número, ele sempre usa esse formato padrão. E também poderia pensar que o usuário poderia escrever algo do tipo 1,8 metros. E vários desses comandos de strings podem ser encadeados. Isso é muito útil. Eu posso fazer uma série de operações, uma depois da outra, e, e obter um resultado como uma string no final. Tá? Eu vou tirar o float por enquanto, só para mostrar como que isso funciona. Tá? Eu já sei fazer o replace, tá? Então eu vou deixar essa operação aqui embaixo comentada, caso eu queira utilizá-la. Vou deixar aqui em cima comentar, caso eu queira voltar para o meu código no futuro. E aqui ele travou porque eu modifiquei essa célula sem querer. Deixa eu só digitar qualquer coisa aqui. 1 metro, 1 ano. E apagar. Tá, o que me interessa é essa aqui de baixo. Então eu tenho 1,80 metros. Quero tirar esse M do final. Como que a gente faz isso? As strings têm três funções para eliminar coisas dos extremos. A função split, strip. Strip do inglês vem de remover. E é daí que vem o striptease, né, removendo as roupas. E eu passo uma sequência de caracteres. Uma sequência de caracteres pode ser uma string. Ele vai eliminar todos os caracteres da sequência das bordas. Então, se eu passar um strip M, ele tira todos os M's do início e do final. Então, na verdade, ele está sendo um pouco mais tolerante do que precisava, tá? E talvez sugere algumas ambiguidades. Então, se a altura for 1,8 milímetros, que não é muito plausível, ele tira os dois M's. Mas como não tem uma maneira muito fácil de tirar um único elemento, eu vou deixar dessa forma. Então, o strip ele tira dos dois lados da string, tá? E às vezes a gente só quer eliminar de um dos lados. Por isso tem duas funções parecidas que são R e L strip. R de right, ele elimina os caracteres à direita da string, ou seja, no final da string, e L de left, esquerda, elimina os caracteres da esquerda. Então ele tira todos os M's da esquerda. No nosso caso a gente quer um R strip, certo? Deixa eu tirar esse M daqui. E
E como eu falei para vocês, esses comandos encadeiam. Então eu posso fazer um ponto .rstrip para tirar os M's, depois fazer um replace para trocar vírgula por ponto, e ainda poderia colocar outras operações aqui. Se quisesse, por exemplo, para ficar mais robusto e aceitar 1,8 metros, ou metros com M maiúsculo, eu poderia escrever rstrip, ponto, antes de tirar o Mzinho do final, poderia eu fazer assim, Mzão, Mzinho, Mzão, ou eu poderia converter a string para lowercase, para isso tem uma função chamada lower, e ele faz essa sequência de operações. Pega o texto, converte para letras minúsculas, que no inglês seria lowercase, por isso esse nome. Aqui tem como ele parar. Tá, então, deixa eu comentar o resto das operações. Aqui ele só aplicou a primeira, porque eu comentei daqui para frente. Tá, então ele pega a string original e aplica, converte para minúsculas. Aqui ele comenta todas, né, não aplica nenhuma transformação. Então, se eu mudar o lugar do hashtag, eu consigo decidir até que ponto nessa sequência de transformações eu vou. Tá? Então, é uma utilidade do hashtag. Que eu faço lowercase, aqui lowercase e tira os M's do final, e aqui a transformação completa que converte para lowercase, né, para letras minúsculas, tira os M's da direita e troca vírgula por ponto. E por último, ainda vou fazer o seguinte, vou converter isso tudo para float. E agora esse texto é o que eu deveria usar para salvar a altura. Tá? Então, com a altura, esse texto vem de um input. Eu posso fazer um input, depois faz um lower, rstrip, replace e termina. Tá? Então, eu estou só criando as bases. Eu ainda nem pensei na história, só coloquei essa chamada bem genérica, só para ficar um pouquinho mais genérica, falar que chegou numa taverna e apareceu um mago. Mas, enfim. Que é uma desculpa para programação. Depois vocês inventam a história. Essa que é a graça. E eu vou mostrar um último truque que é o seguinte. É muito chato essa história do input, de toda hora ter que digitar esses inputs várias vezes. Então, um truque para melhorar isso é criar um histórico padrão. Tá? Então, se eu salvar numa lista, por exemplo, 3 strings, uma para cada input, eu quero achar um jeito de como que chama? Redefinir o input, dependendo da situação, para usar ou realmente o que o usuário digitou, ou usar como que chama? Um valor pré-definido. E eu vou mostrar como que faz isso agora. A gente vai trocar a nossa função input por uma função. Eu vou inclusive manter o nome, mas não deveria. Tá? Não vou manter o nome não, vou chamar de leia, e aqui com uma mensagem. Para essa mensagem ser opcional, eu poder chamar a função dessa forma ou assim, eu preciso declarar a função com um argumento opcional. Para fazer isso, coloco um argumento que nem eu faria normalmente. Aqui eu criei uma função leia com um argumento obrigatório. Tá? Eu vou trocar esses inputs todos por leia, que vai ser a minha versão em português da função do Python. E aqui ele reclama, leia está faltando um argumento posicional exigido, obrigatório. E o que eu vou fazer? Eu vou falar qual que é o valor padrão. Caso o usuário não fale nada, eu digo que o valor padrão é uma string vazia. É basicamente o comportamento que eu quero. Tá? Mas o meu leia, agora notem o seguinte. Se eu quisesse falar que meu leia funciona igual input, basta eu chamar o input de volta aqui embaixo e pedir para ele retornar qualquer coisa que o input tenha ali. E eu vou fazer isso, caso a gente não esteja no dev mode. Então, if dev mode, não sei o que eu vou fazer ainda, mas caso contrário, eu simplesmente chamo input. Tá, beleza. E o que eu vou fazer no dev mode? Eu tenho que criar uma lista de inputs. Então, nesse caso, né, seria uma lista dos comandos que o usuário digitaria. Esses comandos vão ser leia, seria como o meu nome, altura, idade. Então, eu vou colocar um exemplo de uso, né, de lista de comandos que o usuário poderia digitar. Então, meus inputs seriam, eu vou colocar assim uma lista, vou fazer uma lista não, eu vou escrever uma string. Fábio, com altura 1,80 e 39 anos. Essa era a lista dos inputs. Tá, e o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou converter para uma lista, usando o nosso querido split lines, que eu já falei para vocês. Então, aqui embaixo eu crio inputs lista, ou lista inputs.
Tá? E notem aqui, o dev mode eu vou voltar para true. Se a gente quiser ser preguiçoso, pode trocar para 1 ou 0. 0 é falso e 1 verdadeiro. Funciona de forma equivalente. Beleza? Então, ligar o dev mode e lista inputs. Vamos imprimir essa lista de inputs. Parece bom, né? Ele pegou a partir do split lines. E agora o que eu vou fazer? Olha a sacanagem. Se tiver no dev mode, eu vou pegar a linha que o usuário digitou a partir da lista inputs, tá? E o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar o primeiro elemento da linha e depois apago esse primeiro elemento. E para apagar o primeiro elemento, eu uso essa sintaxe, tá? Eu quero mostrar esse primeiro elemento como se a pessoa tivesse digitado, então eu vou escrever digita o resultado. Opa. Digita a linha e depois retorna a linha. E agora eu não preciso digitar toda vez, ele mostra, né, de um jeito bonitinho. Ele mostra como se eu tivesse digitado. Tá? Se eu quiser interagir com o meu código de volta, desligo o dev mode e ele vai perguntar. Certo, gente? Então, esse é o código. E agora a gente pode, enfim, criar nossa história. Nossa história pode depender desses argumentos. Então, sei lá, em algum ponto da aventura, quem for muito baixinho não alcança alguma coisa, ou quem for muito alto não consegue passar por um buraco. A idade pode determinar, sei lá, o seu fôlego, enfim. E é lógico que talvez pensando no RPG, talvez teriam vários outros atributos, como sabe usar espada, não sabe, é um ladrão, um ranger, um paladino, e todas essas historinhas que vão ficar a cargo da criatividade de vocês. Então eu encerro aqui e a gente continua com, né, eu vou mostrar mais alguns outros truques nas próximas aulas. Vou apagar aqui e é o comecinho da minha aventura. Tchau, tchau.